Fala galera, vimos alguns circuitos aí de indutores, agora vamos falar sobre o circuito RL série, ou seja, a gente vai fazer uma associação em série de um resistor com um indutor. Isso é o que é mais perto da nossa realidade, até porque a gente considera, tá, na verdade, o mundo real, o indutor ele sempre tem uma resistência, então basicamente eu só estou pegando a resistência do indutor e colocando para fora. Beleza? E aí vira uma associação em série do indutor com um resistor. O que vai acontecer nessa associação? Basicamente a gente tem uma fonte de corrente alternada, onde a gente vai ter um indutor que vai passar aqui e a corrente vai retornar. Se a gente olhar para esse circuito, basicamente a gente já vai ver o seguinte, que a mesma corrente que passa no resistor é a mesma corrente que passa no indutor e a mesma corrente que volta. Essa é a característica do circuito em série. Ou seja, o circuito em série é aquele circuito que só tem um caminho para a corrente. Então a mesma corrente que sai da fonte é a mesma que vai passar na resistência, é a mesma que vai passar no indutor e é a mesma que vai voltar. Então a corrente no indutor e a corrente no resistor, ela vai ser a mesma. Nesse circuito a gente também pode observar que vai haver uma queda de tensão, tá? É o mesmo conceito de associação em série. Ou seja, a tensão da fonte vai ser uma, o resistor vai ficar com um pouco de tensão e o indutor vai ficar com um pouco de tensão, certo? E agora, o que vai impedir essa corrente de passar, na verdade vai ser o quê? Tanto a resistência quanto a indutância. Então agora os dois juntos, na verdade, eles vão impedir a corrente de passar, certo? Se a gente for fazer uma análise, tá, do que vai acontecer nesse circuito, uma análise de diagrama aí fasorial, a gente vai ver o seguinte, que a tensão no resistor, ela vai estar em fase com a corrente do circuito. Então a tensão e a corrente do resistor, eles vão estar em fase. E a tensão do indutor, ela vai estar defasada aí 90 graus, certo? A tensão no indutor vai estar defasada a 90 graus em relação à tensão no resistor e a corrente, tá? Que é a defasagem que acontece aí, beleza? Por questão do indutor que a gente já viu. Então o indutor basicamente ele atrasa a corrente 90 graus. Ou seja, a gente pode falar que ele está adiantando a tensão. Então você vai ver que a tensão no indutor vai estar adiantada 90 graus em relação à tensão, tá? E a corrente do circuito, a tensão do resistor, ok? Olhando alguns pontos e algumas características desse circuito que eu até acabei de falar, a gente vai ver que a corrente I, né, a corrente do circuito, ela é limitada tanto pela indutância, certo? Pela reatância indutiva do indutor, quanto pela resistência. Então a corrente limita-se pelos dois. A gente vai ver também que o valor da corrente é o mesmo tanto para resistência quanto para indutância, porque o circuito está em série, tá? Isso aí é meio que óbvio já para a gente. E outra coisa que é interessante, a corrente I, tá? Através de XL, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, através do indutor, deve estar defasada, deve estar 90 graus atrasada em relação à VL. Então a corrente que vai passar nesse indutor, ele tem que estar defasado 90 graus, que foi o que a gente viu aqui em cima, certo? Em relação à VL. Pois este é o ângulo de fase entre a corrente e a indutância, tá? Da sua tensão induzida. O quarto ponto aí é que a corrente em R, então a corrente no resistor e sua tensão estão em fase, que é exatamente esse ponto aqui que eu falei aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Tensão e a corrente eles estão em fase, tá? Eles vão estar na mesma fase e a tensão no indutor, ele vai estar aí 90 graus defasada em relação à corrente. Então a corrente ela está atrasada 90 graus. Beleza? Então essas são basicamente as características que a gente tem no circuito que a gente pode chamar de um circuito indutivo ou no circuito RL, né, que é um circuito com resistor e com indutor em série. Ok? Fazendo uma análise agora um pouquinho, uma análise de tensão,
certo? Se a gente for olhar para esse primeiro gráfico aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, a tensão total ela é dividida entre essa tensão e essa, certo? Só que quando a gente está trabalhando com essa defasagem, a soma dessas tensões ela não é mais uma soma escalar, ela vira uma soma de vetor. Então, para eu saber a tensão total desse circuito aqui, ó, eu tenho que somar esse vetor de tensão do indutor mais o vetor que é esse cara aqui, ó, que é a tensão no resistor. A soma da tensão no indutor mais a tensão no resistor me dá a tensão da fonte, que é a tensão total. Lembra no circuito em série? A tensão total não se divide por 2? Mas como existe uma defasagem de tensão, tá? Uma defasagem, um ângulo de defasagem, o que acontece? A soma ela não vai ser uma soma escalar, ou seja, eu não vou somar esse valor mais esse, eu vou ter que fazer uma soma vetorial. Como é que é uma soma de vetor? Eu vou traçar um vetor bem aqui, ó, um vetor aqui, eu vou traçar esse vetor aqui. Esse vetor que eu traçar vai ser o valor de VT. Então, como é que eu faço uma soma vetorial? Eu vou somar o encontro desses dois vetores, o vetor VL e o vetor VR, que é expressei aqui embaixo. Então, se você olhar, esse primeiro vetor aqui, que é o vetor VL, certo? E o vetor VR, eu tracei um ponto neles, que é o vetor resultante, que é esse VT, tá? Que é a tensão total. Então, essa tensão total, tá? Na verdade, tem que ser a soma desse vetor e desse. Esse vetor é o mesmo valor desse lado aqui, ó. Então, se você olhar, aqui a gente forma um triângulo retângulo, certo? Onde a gente tem um ângulo, certo? E a gente tem aí a hipotenusa, o cateto oposto, o cateto adjacente, e a gente tem aí o nosso triângulo retângulo. Como é que eu faço para saber esse valor no triângulo retângulo? Foi por isso que eu pedi para vocês, naquele começo, a gente estudar uma trigonometria, mas isso aqui é bem simples. Basicamente, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Então, a tensão total, quando a gente tem um circuito RL, vai ser a raiz quadrada de VR mais VL. Então vai ser a raiz quadrada de VR ao quadrado mais VL ao quadrado, né? Porque na verdade o teorema de Pitágoras fala que VT ao quadrado é igual a VR ao quadrado igual a VL ao quadrado. Tá? Eu tiro o quadrado daqui colocando uma raiz desse lado. Então vai ficar a raiz de VR ao quadrado mais VL ao quadrado. Então essa é a fórmula basicamente para eu achar a tensão total no circuito RL série. Ou seja, no circuito que eu vou ter um resistor e um indutor em série. E para eu achar esse ângulo aqui, basicamente, eu tenho que fazer aqui, ó, tangente de θ. Que na verdade tangente nada mais é que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o VL dividido por VR. Então VL dividido por VR. E aí eu acho o valor da tangente. Se eu quiser fazer o ângulo, na verdade, eu vou fazer o arco tangente de VL por VR, que aí eu faço na calculadora lá, que vai ter algumas calculadoras, vai ser tangente a menos 1, e eu já acho o valor desse ângulo aqui, ok? Então, como o VR, tá? Como o VR está em fase com a corrente, então eles estão em fase aqui, ó, eles têm a mesma, a senoide deles estão no mesmo tempo, certo? O θ, tá? O ângulo também é o ângulo de fase entre VT e I, ou seja, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão total, tá? Porque ele vai defasar a tensão e a corrente, beleza? Onde a corrente está atrasada em relação à tensão. Então, o circuito inteiro, na verdade agora, o que vai acontecer? Vai ter uma defasagem. A tensão vai defasar em relação a a corrente vai defasar em relação à tensão por causa desse indutor. Só que a defasagem agora não vai ser 90 graus por causa de quem? Por causa desse resistor. Então a defasagem, na verdade, vai ser o quê? O valor aqui, ó, que a gente vai ter basicamente aqui, ó. Eu vou ter o valor aqui total. A defasagem desse vetor aqui, desse valor aqui, que é o valor total, em relação à corrente, vai ser esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ. Que vai me dar defasagem da tensão, tá? Em relação à corrente.
E a corrente ela sempre vai estar, por causa de ter esse indutor, a corrente ela sempre vai estar atrasada, tá? Um valor em relação à tensão, tá? E aí não vai ser 90 graus, se você olhar, não é 90 graus é a tensão no indutor, certo? Em relação à corrente, aí vai ser 90 graus, mas a tensão total em relação à corrente vai ser defasada e a gente vai achar por esse ângulo aqui, que é esse ângulo θ. Beleza?